Olá pessoal, nós vimos no vídeo passado o básico das integrações utilizando regras de Newton-Cotes para intervalos iguais, ou seja, o intervalo é dividido em subintervalos de mesma largura, e a gente viu que os resultados não são lá muito bons para o trapézio e o Simpson. Os resultados não são bons por causa do processo de interpolação. Como a gente já comentou também no vídeo de interpolação, uma saída para evitar o uso de polinômios grandes que têm flutuações maiores e, portanto, a incerteza é muito maior, é dividir o intervalo em subintervalos e fazer interpolação com polinômios de graus menores. Então é isso que a gente vai ver, que são as regras compostas de integração. Além disso, eu vou analisar de todos esses métodos quais aqueles que apresentam melhor comportamento com relação a erro quando a gente muda o tamanho do intervalo. Tomando como base o vídeo passado, eu deveria começar com a regra do retângulo composta. Mas a regra do retângulo composta é aquela soma de Riemann, que é a soma de todos os retângulos. Vamos pegar a regra do trapézio composto. E eu vou mostrar para vocês qual é o problema que aparece quando a gente tenta fazer essa expansão em múltiplos intervalos. Então a ideia da regra do trapézio composto é integrar de x0 até xn. Eu posso dividir em intervalos de x0 a x1, x1 até x2 e de xn menos 1 até xn. Até aí não tem novidade. Mas se eu usar agora a fórmula da regra do trapézio para cada uma delas, olha o que acontece. Nessa daqui é h sobre 2, f0 mais f1. Lembra? É a média dos valores do intervalo. Aqui também, f1 e f2. Então esse valor de f1 aparece duas vezes na soma. Ele aparece aqui e aparece aqui. O mesmo vai acontecer com f2, mas não acontece com f0. Vai acontecer com fn menos 1, mas não vai acontecer com fn. Então esses valores intermediários contam duas vezes para a gente calcular a integral final. Então a expressão da regra do trapézio composta ainda é bastante simples, mas tem um detalhe desse fator 2. Então é h sobre 2, como ela de um trapézio só, o valor inicial, o valor final e a soma de todos os valores do meio, mais multiplicado por 2. Vamos ver como é que isso funciona? Então a regra do trapézio com um intervalo funciona assim, a gente já viu, ele peca porque aqui no caso está subestimando a área, não leva em consideração essa região, a função aqui que está sendo integrada é o seno, mas se eu aumentar o número de intervalos, por exemplo, para 2, o que o trapézio faz agora é isso. Então eu faço um trapézio até aqui, outro trapézio até aqui, e esse ponto conta duas vezes. Então você nota que ele ainda subestima a área total, mas essa área é menor do que o erro anterior. Para 4 intervalos fica muito bom, mas lembra, é o seno que interpola rapidamente. Então eu posso melhorar a qualidade do método trapézio dividindo em intervalos h, e aí a gente vê graficamente que a área melhora. Se eu der um zoom, você observa que ainda continua subestimando a área, tá? Mas essa área é cada vez menor à medida que eu aumento o número de intervalos. A regra de Simpson composta não é muito diferente, então eu pego agora também dividindo em intervalos e aplicando a regra de Simpson para cada uma das outras integrais, como eu fiz no passo anterior. Então você observa que agora o f0 também só aparece uma vez, o f1 uma vez, mas o f2 aparece duas vezes. Escrevendo na notação mais compacta, então eu obtenho h sobre 3, que é a regra do 1/3, o primeiro valor mais o último valor do intervalo, todos os valores ímpares, como aqui o f1 e o f3, são multiplicados por 4, e todos os valores pares, como f2 e f4, vão ser multiplicados por 2. Então, por isso que a soma vai até metade do número de pontos, né? E aqui está 2i, que são os pares,
e aqui 2i mais 1, que são os ímpares. Então também não é complicado de implementar, vamos ver isso graficamente. Para testar a regra de Simpson, eu vou usar aquela função nossa mais complicada, que era 1 sobre 1 mais 25x2. Essa é a função, nesse amarelo mais forte, e essa é a aproximação de Simpson. Você vê que a integral está bem ruim, porque esses valores estão superestimando a área, mas eu posso agora fazer em mais intervalos. Lembrando que Simpson, como eu sempre uso 3 pontos, o número de intervalos que eu coloco sempre deve ser par. Então, ao invés de 2 intervalos, eu vou botar 6. Aí, como você vê, agora eu tenho 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A integral aqui nas caudas, tanto da direita quanto da esquerda, da curva, é uma boa aproximação, mas em relação ao pico ainda continua devendo, mas dá para ver uma melhoria sensível em relação ao anterior. E isso apenas com 6 intervalos. Se eu aumentar bastante o número de intervalos, por exemplo, vou para 12, essa vai ser a integral. Observa que aqui ela subestima e aqui superestima os valores, mas vai ficando com uma cara cada vez mais parecida com a função. E isso mostra que eu posso precisar de um número grande de intervalos. Até agora eu mostrei graficamente como se comporta as técnicas de integração no GNU-Plot. Vamos partir para o nosso programa em C para realmente fazer as contas agora com um número de intervalos muito maiores, como a gente viu que pode ser exigido para obter resultados interessantes. O que eu vou mostrar para vocês agora é um programa que combina todos esses métodos de integração e eu vou calcular a integral de uma função conhecida, cuja integral também é conhecida e analítica, e vou comparar a diferença entre os métodos e os valores exatos. Então a função vai ser a x elevado à sexta, cuja integral é x a 7 sobre 7. O método de retângulo ou da soma de Riemann é bastante simples, basta eu pegar h sendo b menos a dividido por n, onde n é o intervalo, começo em A, aumento o x somando h, como a gente viu na expressão, e o valor da integral basta somar o valor de f de x e no final eu multiplico por h. Esse é o método do retângulo. E que não tem nenhuma modificação caso você queira usar vários retângulos. O método seguinte é o método do trapézio. Então, de novo, h também é b menos a sobre n. Eu também faço o x andar de h em h, só que aqui eu faço 2 vezes o valor da função, porque o i está variando de 1 até n menos 1. E no final eu somo o valor da função inicial e o valor da função final. Você nota que eu entrei a função como argumento, por isso que eu uso g aqui. Depois do trapézio, eu tenho aquele método do ponto médio, que é o método do retângulo, calculando no ponto médio. Eu botei também para comparação. Então é como o método do retângulo, só que eu calculo no ponto intermediário entre x mais h e vou andando de 2 em 2. A largura agora, na verdade, é 2h. Finalmente, o método de Simpson de 1/3, como a gente viu, é o primeiro valor, o último valor, e eu somo 2 para os pares e 4 para os ímpares. Você observa que aqui eu fiz P menos GA, quando eu deveria somar o primeiro valor. É porque aqui eu já fiz a soma começando de 0. Então o primeiro valor vai ser em x, vai ser para x igual a A. E aqui está multiplicado por 2, deveria ser por 1. Como eu multipliquei por 2, ao invés de somar 1, eu subtraio 1, que aí eu tenho GA, 2GA menos GA, que dá GA. Mas todos os outros funcionam direitinho para o P. Eu achei uma maneira mais compacta de fazer isso. E no final eu divido por H sobre 3, que é o método de Simpson 1/3. Então, implementado todos os métodos, eu vou para o meu programa principal, vou integrar de 0 a π, o valor exato é o valor da integral em B menos em A,
E eu vou fazer para vários valores de m, observa, m vai de 8 até 10 milhões, mas sempre multiplicando por 2, esse m é o número de intervalos que eu quero. Eu vou imprimir o valor do retângulo menos exato, ponto médio menos exato, trapézio menos exato e o Simpson menos exato. Então é um programinha bastante simples que envolve todos os métodos de integração que eu coloquei até agora que usam intervalos iguais. Então vamos rodar isso aí e ver o que dá na saída. Então esse é o resultado que a gente tem. Aqui é o método do retângulo, o ponto médio, trapézio e Simpson para a integral de x6. O que a gente observa aqui é, aumentando o valor de x, que é o número de intervalos, eu diminuo o h. Então o erro, por isso que o erro cai à medida que aumenta no x, porque esse é o número de intervalos. Fazendo uma estimativa então do retângulo, ele andou aqui 1, 2, 3 décadas. Né? E aqui, só que aqui está andando, observa, está andando de menos 2 e cada década aqui é menos 2 na potência. Então daqui até aqui são 2, 4, 6. 6 décadas. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 décadas também. Então o retângulo, o erro cai com h elevado a 1. 6 décadas de um lado, 6 décadas de outro. Vamos analisar o ponto médio. Até aqui, por exemplo, ele andou 1, 2, 3, 4 na horizontal e na vertical foi 2, 4, 6, 8. Então esses métodos aqui caem com h ao quadrado. O método de Simpson, ele andou 2 aqui para ter andado 2, 4, 6, 8, quase 10. Então ele cai com h, ele deve cair com h quarta aqui, ou h quinta. Vamos tentar entender se as nossas previsões batem com esses resultados que a gente chegou aqui. Então não há dúvida que a gente usaria o método de Simpson, rapidamente ele atinge a precisão numérica, né? E até se mantém num dado intervalo dentro dessa precisão. Só se pegar valor de h muito pequeno ele começa a crescer. Tá? E isso acontece antes nos outros métodos. Então ele cai com um número muito menor de intervalo, que significa que a gente tem que fazer muito menos conta. Então ele é muito mais confiável e rápido. Para fazer análise de erro, embora a gente tenha tirado aqui numericamente, aproximadamente no olho, as potências com que variam esses métodos, eu vou passar para vocês como calcular isso de uma maneira mais rigorosa. Eu vou fazer para o método de retângulo, mas o procedimento se repete para todos os outros. Para o retângulo, o que a gente faz é aproximar a integral de xi até xi mais 1 para um dado retângulo, como a função naquele ponto xi vezes h. Se eu pegar a expansão de f de x em série de Taylor, eu obtenho essa expressão e eu posso então aproximar essa função, essa expansão, para f de x no ponto xi vezes o intervalo mais uma f' de algum valor que eu não sei ainda em princípio, mas que seria uma melhor aproximação que o xi, ou seja, não seria o ponto inicial, mas um ponto ali do meio em que essa integral fosse minimizada. É um ponto que como eu disse, não é fácil de calcular, mas a gente quer só ter uma estimativa de como esse erro depende de h. Fazendo a integral então dessa nova expansão, dá esse valor é constante, e h é a diferença entre xi mais 1 e xi, da f de xi e h, esse termo aqui é h, vai ficar h sobre 2. Ou seja, se você considera esse valor como sendo a integral, o erro que eu cometo é esse, que é em h2, tá? Mas isso é para um retângulo. O que eu fiz foi uma sucessão de retângulos. Eu vou chamar de εi o erro, então, que eu cometo em cada um dos retângulos. O erro total vai ser a soma dos erros em todos os retângulos que eu estou fazendo. Então, isso vai ser h ao quadrado vezes a derivada nesses valores que são intermediários em cada intervalo. Eu não sei muito bem que valor é esse. Aliás, não sei nada sobre cada um desses valores,
mas como eles ficam cada um dentro do intervalo, eu posso imaginar que isso vai ficar dentro do intervalo total de integração que eu estou considerando. Então, substituindo essa soma de 0 a n-2, ou seja, n-1 termos por n-1 termos vezes um f' médio num ponto epsilon, isso fica n-1 sobre 2, que vem daqui, H2, um f' médio, como eu coloquei. Ora, mais n-1, se você lembrar, o valor de H é B menos A dividido pelo n-1. Então, esse H2 aqui, 1H eu posso transformar em B menos A sobre n-1, que corta e resta 1H. Ou seja, o erro vai com 1H, que foi o que eu vi numericamente. Tá? Então, aquele valor que eu obtive naquele gráfico log-log pode ser estimado também de uma forma um pouco mais rigorosa, embora eu não tenha noção de quem seja esse f', mas o comportamento com H eu obtenho, tá? Então, dependendo da função, a dependência vai ser com H, mas o valor absoluto do erro depende desse f'. Então, agora sim a gente consegue fazer integrais de qualidade, minimizando o erro que a gente tem na interpolação, dividindo em intervalos iguais, e eu posso fazer isso tão preciso quanto eu queira, ou quanto é permitido pela precisão do computador, como a gente vê nesse gráfico, que aqui acontece por volta de 2.000 intervalos para Simpson e por volta de 1 milhão de intervalos para o método do trapézio, por exemplo. Então, com isso, a gente mostra que não há dificuldade nenhuma em calcular derivadas e integrais, e é por isso que a gente consegue passar em cálculo 1 com tanta facilidade. Agora que a gente sabe derivar e integrar, o que resta a gente é resolver equações diferenciais. Mas isso são assuntos para os próximos vídeos e eu vejo vocês lá.